Dentro da série de dezembro, falando sobre a vida eterna, nós vamos falar alguma coisa referente ao que está ali em João 4,14, quando Jesus fala com a mulher samaritana. Em Cristo sou uma fonte viva a jorrar para a vida eterna. Amém? O título aí da nossa ministração. E eu quero fazer alguns apontamentos rapidamente aqui. Fonte viva é vida na vida, ok? Aqui a gente traduz as expressões que são usadas. Vida na vida fala de uma nova criação. Agora não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Vida na vida, a nova criação, ok? E na Bíblia, nós temos rios de água viva. Essa é a expressão, está lá em João, capítulo 7, versículo 38. E Jesus explica o que está falando. Trata-se do Espírito Santo. O Espírito Santo que haveria de receber aqueles que crerem, cumprindo a promessa do Pai, conforme Jesus disse lá em Lucas 24, 49, e depois reafirmado em Atos, capítulo 1, e o evento sendo cumprido em Atos, capítulo 2. E vocês já conhecem essas passagens. E também, Jesus em João 16, versículo 7, ele diz: convém que eu vá, para que o Espírito venha, inaugurando a nova criação, o Espírito Santo habitando em mim, expressando a qualidade de vida de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Fique ligado, porque é sobre isso que nós vamos estar falando. Não vou pregar sobre a mulher samaritana, não se trata disso. A mulher samaritana recebeu uma grande revelação do Senhor, ok? E também, a palavra de Deus fala de fonte da água da vida, água viva e água da vida. Os dois sentidos, as duas expressões. E água da vida, Apocalipse 21, 6 e Apocalipse 22, 17. Então, do trono flui o rio da água da vida, do trono de Deus e do Cordeiro, conforme está em Apocalipse 22, 1. E o rio atravessa a praça da Nova Jerusalém, e a árvore da vida está dos dois lados do rio. É isso que a palavra graficamente nos revela. Ok? A gente tem que se engravidar da palavra, olhando para o que ela diz. Ok? E rio puro da água da vida, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22, 1. Só tem um versículo que foi difícil encontrar uma tradução pacífica, que é Apocalipse 7,17. Ali, algumas traduções trazem fontes de águas vivas, outros fontes de águas vivificantes, falando a respeito da bênção de Deus, da extensão da misericórdia de Deus para com os mártires da grande tribulação. Mas de qualquer maneira, a fonte procede do trono. E vida eterna tem a ver com água da vida, ou água viva, que é a vida, a natureza, o tipo da vida de Deus que está em Cristo. É a nova criação, através da operação do Espírito Santo. Ok? Assim, só dando umas pinceladas para vocês se localizarem
com relação à palavra de Deus. Segundo slide. Tem alguém novo aqui? Que a gente olha assim, né? Deixa eu ver. Não tem ninguém novinho aqui. Então nós vamos seguir naquela toada. Se tivesse novo, eu tinha que falar, opa, Ney, dá uma parada aí que precisa adequar. Os eu sou de Jesus, para a gente ampliar o nosso leque de entendimento. E aqui, não sei se dá para ver direitinho, nós temos aqui uma fonte de água com uma mão, usando ou se apropriando dessa água. A água tem a ver com vida, gente. A vida humana sem água não existe. O planeta Marte se tornou um deserto árido, porque perdeu a sua água, dentro de um histórico de, a gente chama de ejeções solares, que queimou o planeta. Praticamente ele virou churrasco. Tá bom? E nós estamos vendo aí esses meses, as ejeções solares que estão num período de periélio, né, de aproximação da Terra com o Sol, e essas ejeções solares trazem essas ondas de calor e muita radiação. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu não vou nem comentar os versículos, citei aí, quem for beriano vai atrás e vai consultar. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele também disse, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, ninguém entra, ok? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É diferente do ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Eu sou a ressurreição e a vida. O poder da vida está na mão do Senhor. Aleluia! Esse é o nosso Senhor. Por isso que na adoração, o que nós temos para dizer para Ele? Ele é magnífico, Ele é maravilhoso, Ele é sublime, Ele é tremendo. Quem sou eu? Eu sou aquele a quem Deus ama. Amém? Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Não existe verdade fora de Cristo, porque Ele revelou o Pai para nós. Amém? E eu sou a vida. Eu tenho que entrar na tua vida para que você viva para a vida eterna, para a eternidade, uma eternidade que glorifica o Pai. Eu sou a videira verdadeira. O ramo que não estiver inserido em mim está fora. Ok? Porque ramo está inserido na videira, é alimentado pela videira para frutificar. E o ramo, quando frutifica, você, depois da colheita, vem o período de outono, inverno, você poda para que uma nova brotação venha e novos cachos apareçam. Jesus usa a ilustração do agricultor para falar do que o Pai, o Espírito Santo, faz na nossa vida. Porque o ramo aqui fala do discípulo, daquele que é crente, daquele que está em Cristo. Tá bom? E aquele ramo que não frutifica, ele não está em Cristo. Eu não sei se a ficha caiu, vou falar de novo. O ramo que se diz, que pensa que está em Cristo, mas que não frutifica, ele só está no entorno, mas ele não está inserido. Aí eu me lembro do batismo no Espírito, aquele batismo que Paulo fala, o corpo de Cristo inserido nas águas do Espírito, para você fazer parte da família de Deus. Não é?
Então não é uma questão de adepto, é uma questão de estar inserido no corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Tá? E nós só podemos estar inserido na videira verdadeira através do novo nascimento. Religiosidade não faz esse milagre da nova criação. Tá bom? Mas eu trouxe outro, né? Jesus, indiretamente, falando com a mulher samaritana e outras passagens que nós vamos citar aqui, ele diz: eu sou a fonte da água da vida, ou da água viva. Eu sou a fonte, porque o rio da água da vida procede do trono de Deus e do Cordeiro. E Jesus tem o poder da ressurreição e da vida eterna, está nele. É a vida dele em mim, através do Espírito Santo. São coisas espirituais, não tem nada a ver com os sentidos, tá? E aí nós citamos o versículo 4 de João, versículo 14, capítulo 4, e também João 7, 37 e 39. Aquele que tem sede, venha e beba de graça. Mas venha é uma atitude, é uma resposta, e beba. Para que isso aconteça, tem que ser pela fé, ok? Assim a gente vai esclarecendo o sentido das coisas. Próximo slide. Rapidamente citando aí o evento do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um encontro marcante. Jesus intencionalmente passou por aquele lugar. E ele teve um encontro com essa mulher sozinho. Os discípulos não estavam por perto. Quando eles chegaram, ficaram escandalizados. Mas o que o mestre está conversando com essa mulher? Não sei se a fama dela também não era boa, mas de qualquer maneira, eles reagiram mal. Mas Jesus gastou tempo com aquela mulher. E ele se revelou a ela. Algo tremendo. Aleluia! Porque não vamos descer a lenha na mulher samaritana, não. Jesus usou aquela mulher para trazer uma revelação tremenda. Jesus, eu só vou pegar aquilo que nos interessa aqui. Jesus está no capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, que sou eu, e quem está falando com você pedindo água, o Messias, tá bom? Você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E não essa água física que você pega aí no poço de Jacó. Mas são coisas espirituais. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar essa água. Olha só o espírito de religiosidade. Jesus trazendo uma tremenda revelação e a ficha não cai. Mas ele é paciente. O Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir então essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Olha, Jacó procedeu do próprio Senhor que estava falando com ela. Mas essas coisas vêm com o tempo. Que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Ela estava no nível da revelação natural, da história, do que tinha acontecido até então. Jesus lhe respondeu: quem beber desta água, desse poço de Jacó, terá sede novamente. Mas, aí esse mas faz toda a diferença. Olha quem está falando, mulher samaritana. Mas, quem beber da água que eu lhe der, ele nem poço tinha, ele era o poço, ele era a fonte. Aleluia! Ô Senhor, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
se tornará nessa pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, ou seja, para a eternidade que glorifica o Senhor. Aí, eu fico pensando, se eu estivesse no lugar dessa mulher, eu também iria viajar na maionese, não é mesmo? E tem crente hoje que, com a Bíblia na mão, com tudo de revelação que Deus trouxe à igreja, ele ainda fica meio perdido nas coisas. A mulher lhe disse: Senhor, então me dê dessa água, eu quero essa água. Ela podia simplesmente virar as costas, esse cara está falando bobagem, e ir embora. Olha a resposta, é sempre assim, para que eu não tenha mais sede. Mas aí vem a religiosidade de novo, e nem preciso ficar aqui tirando o balde lá do fundo. Mulher samaritana, a água que eu tenho é espiritual, minha filha. É o novo nascimento, é a nova criação, é algo diferente. Você ainda não entendeu, mas ele teve paciência com ela. Depois ele explica. Próximo slide. Só colocando o contexto daquilo que Jesus falou. Jesus e a mulher samaritana, uma revelação marcante. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Lógico, ele falou: quantos maridos você já teve? Né? Aí entrou nessa história aí, tá bom? Mas isso não interessa. A mulher disse-lhe: eu sei, religiosidade de novo, a tradição da religião, que o Messias, o tal do chamado Cristo, vem. E ele estava bem na frente dela. Quando ele vier, ninguém sabe quando, né? Não leram as profecias da Torá, ele vai falar tudo que tem que ser dito. Vocês estão vendo o que é espírito e religiosidade? Você fica cego. Às vezes o Espírito Santo vem aqui e começa a fazer um mover profético, e você fica alheio ao mover. Você não entra. O Ney, se ficar sentado ali naquela cadeira, pensando só nas coisas naturais que vão acontecer durante o culto, o Ney não entra nas águas profundas do Espírito. Aleluia. Eu tenho que entrar. O Senhor fala: Ney, você vai ficar sentado, você vai ficar aí quietinho. Ney, abre a boca em fé e toca no trono. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Olha, isso é complicado. Para mim, para você e para qualquer um. Nós temos que entrar. O Senhor anseia, Ele busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi aquilo que Ele disse para a mulher samaritana, uma grande revelação. Mas eu tenho que entrar, né? Igual aquela mulher com fluxo de sangue, você tem que tocar em Jesus. Aquela multidão, aquele monte de homem barbudo e tudo meio machão, e aquela mulher já com uma fama nem muito boa, ainda com sangramento, aí piorou mais a situação. Aí ela quer entrar e ela vai atravessando, ela não diz nada, ela não fala nada, mas ela toca. E quando ela toca, o Senhor diz: quem me tocou? Aí aqueles homens barbudos: Senhor, quem te tocou? Está vendo que a multidão aqui está espremendo aqui? Falta de discernimento espiritual. Você está ali, mas não está. Mas aquela mulher não poderia estar ali, mas ela entrou ali e tocou no mestre e foi curada. É assim que funciona. Eu fico triste, viu, pastora? Não é tanto pela quantidade de gente, não. Eu fico mais triste que quando o Espírito quer fazer um mover aqui, pessoas ficam alheias. Ele é o único que pode mudar a minha vida. Não tem solução em outro lugar, de outra maneira. Então é inconcebível que o crente
não corra para o Espírito Santo. Jesus disse: convém que eu vá para que ele venha. É necessário. Mover profético é deixar o Espírito tomar conta da casa. É abrir o coração, é escancarar o coração e falar: Senhor, faça o que tiveres que fazer. Eu sou apenas o sacrifício no altar. Faz a obra, Senhor, faz a obra. Mas aí o cara está sentado na cadeira olhando para as pessoas, olhando para um, olhando para outro. Meu irmão, o que está acontecendo? Ou você entra ou não entra. Por isso que eu digo, apenas ficar sentado numa cadeira não resolve. É preciso entrar na sala do trono. E isso é uma ousadia de fé, não adianta, o pastor não vai te empurrar para isso. Você tem que tomar uma atitude. Pode ser que o pastor até, quando você está ali meio vou, não vou, ele só põe a mão em você e você já cai lá no trono, né? Pode ser que aconteça isso, mas você tem que tomar alguma atitude. Jesus, a grande revelação que Jesus trouxe: eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou o tal do Messias que vocês estão esperando. Eu estou aqui. Aquela mulher, não sei se ela entendeu. Eu sou. Eu sou. Eu que falo contigo. O Messias falando com uma mulher e revelando claramente, explicitamente quem ele era. Ele podia ter falado com Pedro, né, com João. Foi falar com a mulher samaritana, que todo mundo metia a lenha. Adúltera. Sei lá, fornicação e tudo mais. Mas Jesus ama as pessoas. E ela respondeu bem, porque ela evangelizou o bairro dela lá, com o testemunho dela. Então, ok. Mas vamos ver uma outra revelação tremenda, só para enriquecer o nosso conhecimento, é o cego de nascença. Esse é mais intenso ainda, não é? A cura daquele homem foi um escândalo, porque virou uma balbúrdia lá com os judeus. E Jesus ficou só olhando aquela confusão, né? E esse cego, ele é muito irônico. Os pais ficaram com medo dos fariseus. Não vamos entrar nessa história, senão nós vamos se dar mal. Aí ficou em cima do muro. Mas ele não. Aí os fariseus começam a pressionar. Ele é irônico com os fariseus. O cara é muito ousado. Aí acabam amaldiçoando ele. Né? Aí ele sai, aí Jesus entra de novo no caminho dele. Aí o que Jesus disse para ele? Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando ele novamente, disse-lhe: você crê no Filho de Deus? Algumas versões trazem a tradução Filho do Homem, mas a versão correta é Filho de Deus. Tá? Não adianta querer dar uma coxambrada não, que não funciona. Ele respondeu: quem é ele? Quem é esse cara que eu quero conhecer? Atitude, resposta, Jesus só estava falando. E olha que Jesus tinha curado ele e ele nem sabia quem Jesus era. Ele falou: deve ser algum profeta, né? Barbudo, sei lá, deve ser profeta. É a religiosidade. Quem é esse cara? Para que eu nele creia. É decidido. Não tinha medo não. Não ficava naquela timidez. Jesus olhou para ele e disse: você já viu o Messias, o Filho de Deus. Eu sou o Messias e estou falando com você.
direto, na bucha. Qual foi a atitude dele? Ele disse: creio, Senhor. Ele não entrou em discussão. Eu creio, e o adorou. Prostrou aos pés do Messias, do Senhor que estava na frente dele. É desse tipo de atitude que nós precisamos para que Deus faça algo tremendo no nosso meio. Ok? E se você quiser mais alguma coisa, nós temos aqui 2 versículos que mostram que é filho de Deus. João 5,18 e João 10,36. Outro slide. Esse encontro decisivo é uma escolha em vida, no tempo da sua existência, da sua oportunidade, vivendo num mundo agitado, pressionado, cheio de demônios, no meio de uma guerra espiritual. Você precisa de um encontro com Jesus. Encontro, não é pedir help. Ah, irmão, ora por mim. Ah, ora por mim que meu pai tá no leito da morte, né? Aquelas coisas, né? O cara está quase batendo as botas. Só lembra de Deus quando a coisa já perdeu o rumo. Ele não busca um encontro com o Senhor que pode mudar a vida dele e o destino dele. Essa é a diferença. Eu sou a porta. Qualquer pessoa, que entrar pela porta que sou eu, será salva, entrará e sairá, e encontrará pastagens, ou seja, o descanso, a provisão fiel de Deus. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim, para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude, ou seja, vida com abundância, já aqui e agora. O problema da religiosidade é que você acha que vai ser feliz no céu. Mas que papo furado é esse? A felicidade do céu já está dentro de mim, a alegria da tua salvação. Oh, meu Deus! Essa expressão maravilhosa da vida do Cristo. Aleluia! Não é no futuro. No futuro eu sei que eu vou ter um corpo glorificado e vou habitar na presença do meu Deus e vou vê-lo face a face. Mas isso é no futuro. Mas agora, o Espírito da alegria da tua salvação está habitando em mim. Então, por que ficar triste? Por que ficar desesperado? Por que depressão? Tem que dar uma analisada aí. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele fez isso, ele subiu na cruz. Ok? Então aí eu trago para o ministério. Pastor é sacerdócio e não profissão, e não negócio, e não empreendimento. Sacerdócio é compaixão, é misericórdia, é amar as ovelhas que não são minhas, mas são do Senhor. E no tempo da minha existência, se Deus colocou esse chamado na minha vida, eu tenho que viver para isso. Independentemente da minha popularidade. Ovelha é ovelha, você tem que cuidar. Tá bom? Mas Deus lhe disse, estou falando de encontro: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? A tua alma glorifica a Deus ou glorifica a carne, o diabo, o mundo? Você vive para quem? Quem é o Senhor da tua vida? Quem governa? Quem lidera a tua vida? É o centro de macumba? Ou é
o Senhor e o seu Espírito. É a jurisprudência dos tribunais humanos ou é a palavra de Deus que governa a tua vida? Qual a cultura que influencia o teu comportamento? É a Rede Globo ou é a igreja, o corpo de Cristo, que Deus edifica na verdade? É aqui que a gente começa a dividir as águas de quem é e de quem não é. Essa última frase, ela está num livro apócrifo, chamado o Livro de Moisés. Mas interessa é o teor. Não obstante, você pode escolher segundo a tua vontade. Pode ou não pode? Você está aqui porque quer, porque foi obrigado. Por que você está aqui? Ok? Uma escolha. No tempo da tua oportunidade, porque morto não tem mais escolha, né? A sua mordomia se encerrou. O tempo da sua mordomia se completou, fechou. Porque te é dado arbítrio para escolher. Deus, quando fez o homem, Ele colocou a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Escolha o bem, árvore da vida. Escolha Jesus. Escolha. E no tempo da nossa oportunidade. Outro slide. Um encontro necessário. Aqui, o Espírito Santo me levou para Romanos capítulo 5. Eu gastei um dia para traduzir esses versículos. Eu olhei quase todas as versões, e cada uma começava bem e já dava aquela escorregada. Começava bem e dava... Eu falei, mas que caramba, Senhor, como é que nós vamos fazer com esse negócio aqui? Eu não estou entendendo a mensagem. Ela não... Porque Paulo, quando fala, ele resume a teologia. Tamanha sabedoria que o Espírito Santo lhe deu. E é difícil, né, para a gente captar isso no livro de Efésios, Colossenses, Filipenses, Romanos, Hebreus, que eu também acredito que é Paulo que escreveu. São coisas difíceis da gente entender. Tá bom? Então precisa gastar um pouquinho mais de tempo. Aí o Ney falou, vou fazer uma tradução então. E eu não sou nenhum erudito, tá? Pode ser que esteja alguma coisa errada aí, vocês me desculpem, mas acho que a mensagem, ela tem que ser captada. Começando lá no versículo 17 até o versículo 21. Portanto, da mesma maneira, por causa da ofensa do primeiro Adão, o pecado lá no jardim do Éden, houve um veredito, certamente morrerás, de culpa para todos os filhos dos homens. Ou seja, quem nasce de mulher, já nasce em pecado. Jesus nasceu de mulher, mas não foi da maneira como nós nascemos. Ele nasceu de uma virgem. Foi o único que entrou na história do homem dessa maneira. Da mesma forma, olhando para o primeiro Adão, por causa da justiça daquele que é único, Cristo. O segundo Adão, né? Que foi aceita a justiça dele, o que ele fez, o sacrifício e tudo mais, a vida, o sacrifício e tudo mais, que foi aceita por Deus, tem que ser aceita por Deus, ok? Foi estabelecida de uma vez por todas, porque o sacrifício de Cristo é único, ele não se repetirá, a vitória, vencedores por meio de Cristo, não é isso que diz a Coríntios? A vitória para a vida eterna, não é a vitória para se dar bem na vida terrena, não, é a vitória para a vida eterna. A expressão da vida de Cristo começa na terra e se conclui no céu. É um caminhar.
a vitória para a vida eterna na vida de todo aquele que nele crê, sem nenhuma distinção. A eficácia do sacrifício de Cristo funciona na vida daquele que crê. Na vida do ímpio e do incrédulo, a eficácia da cruz é nula. Apesar daquele sacrifício valer para ele, ele rejeitou. Resposta é a resposta que determina o nosso destino. Da mesma forma, como por causa da desobediência de um só homem, Adão, cabeça de raça, todos se tornaram pecadores. Ok? Caim e Abel já nasceu pecador. Assim também, por causa da mesma forma, Paulo está fazendo uma analogia. Por causa da obediência do único, que é Cristo, todo aquele que nele crê, se torna justo. Não é que se torna. A justiça de Deus estabelecida em Cristo é imputada naquele que crê. Deus declara a pessoa justa, justificação. É que nós temos que, Paulo devia ter escrito um livro de teologia sistemática, mas ele não escreveu. Aí nós temos que ir atrás e tentar traduzir a revelação que o Espírito Santo trouxe a ele. Outro slide. Continuando, a minha tradução aí de Romanos 5, através da lei escrita, a natureza do pecado, olha, presta atenção, que a gente chama de carne, a carne não agrada a Deus. Ela foi exposta na sua abundância, na sua plenitude, concupiscências, iniquidades, desejos carnais, rebeldia contra Deus e blá, 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 blá. A lei expôs a podridão que estava dentro de nós. É simples assim. A lei tinha a função de chamar a nossa atenção para o quanto nós precisávamos de um Messias. Não há solução em mim, a solução vem do céu, a solução do céu é Cristo na minha vida. E a lei teve essa função, ok? Por isso que a cobertura do pecado, se a gente olhar para Yom Kippur, era apenas uma cobertura provisória. É a longanimidade de Deus, não levando em conta os tempos da nossa ignorância. Mas quando Cristo entra na história do homem, um divisor é estabelecido. Um homem entrou na história do homem, e esse homem dividiu. Agora nós temos que fazer uma escolha, ou ele, né? Nós não temos muita opção, né? Ok? Porque sem ele você já sabe que é o lago de fogo. Ok. No entanto, onde o pecado abundou, Adão desobedeceu a Deus um único mandamento. Nós desobedecemos a Deus, acho que numa mala cheia de mandamentos, né? Que coisa horrível, como o pecado vai tomando conta, e a lei expôs essa natureza demoníaca, essa inclinação do mal. No entanto, onde o pecado abundou na história do homem, na vida do homem, aí você pode adaptar. Deus tomou a iniciativa de superabundar a sua graça maravilhosa por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória, de geração em geração.
Ah, se não fosse Cristo na nossa vida. Você consegue entender isso? Você consegue captar isso? Só por revelação. O Espírito Santo trazendo essa dimensão. Por isso que Ezequiel fala de mergulhar nas águas profundas da revelação do Espírito Santo. Se perder em Deus. Aí nós estávamos cantando aquela música. O Espírito Santo falou para mim: você estava perdido, mas eu te encontrei. Eu falei: exatamente, Senhor. Ele diz: mas agora você vai se perder em mim. Tome a tua cruz e siga-me. Oh, meu Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus, ninguém mais. Para que, assim como o pecado reinou, desde lá do jardim do Éden, quando o homem foi expulso, operando a morte na vida de todo homem nascido na terra de forma natural, pecado da raça, né? O pecado reinou operando a morte. Qual é a primeira morte que é gerada? A morte espiritual. Depois a morte física. Depois a morte eterna. Nós temos que entender essa sequência das coisas. O crente também vai passar pela morte física, mas morrer em Cristo é muito diferente, não é? É melhor, é mais excelente, nós vamos para a glória mais cedo, é só isso. Também, da mesma forma que o pecado reinou operando através da morte que vem da desobediência, também a graça divina pudesse reinar. Aqui está o segredo de uma vida abundante. Para que a graça divina pudesse reinar já em vida. Não é só no céu, por meio da justiça de Cristo para a vida eterna. Você nasceu de novo, você agora foi inserido no corpo de Cristo, você é filho de Deus, você é da família dele, você tem pai. Já aqui. Evidentemente que nós vamos para o encontro com o Senhor nos ares, através do arrebatamento, e teremos o nosso corpo transformado, e estaremos para sempre com Ele. Mas Ele já está comigo aqui e agora. Lá na frente vai ser melhor ainda, mas já é bom aqui. Tem gente que não reina em vida, está na religiosidade. Mas se Deus quiser, que Deus tenha pena, tenha dó de mim. Que é isso? Que papo furado é esse? Na Bíblia não tem nada disso. Seja feito conforme a tua fé, toma posse. O caminho já foi aberto. Eu tenho um problema crônico. Bom, se você tem, então é o que você está falando. Você tem o que você fala. Viva na dimensão espiritual daquilo que Jesus conquistou para você. Cura, plenitude no espírito, poder, ousadia. Enquanto você estiver vivo, enquanto existir fôlego de vida na minha vida, eu vou trabalhar para Cristo. Estarei ocupado na grande seara do Senhor. Agora, se você quer se aposentar, então você ora e fala: Senhor, me leva. Tenha coragem de orar assim, Ele leva mesmo. Você não brinca não. Mas Senhor, enquanto existir um fôlego de vida, eu vou te glorificar na terra através da minha vida.
Ok? É outra atitude, tá bom? Outro slide. Nosso tempo está quase. Encontro necessário, uma decisão, uma escolha que você tem que fazer num ambiente de guerra, nesse tempo que você está vivo, frutificando aqui e agora e para a eternidade. Sabe qual é o grande problema? E eu tenho falado exaustivamente. O Ney parece um papagaio, fica repetindo as mesmas coisas. Lá no grupo de sexta, o pessoal sabe disso. Você nasceu de novo? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Porque nascer de novo significa uma nova natureza dentro de mim. É a vida de Cristo em mim. E a vida de Cristo sempre produz frutos para a glória de Deus. Tem algum mérito em mim? É na minha força? Não, é pelo meu espírito. É interessante que as boas obras, Deus as preparou de antemão, não perguntou para ninguém, para que, pelo poder do seu Espírito, nós andássemos nelas para a glória do seu nome. Até o bom caminho foi Deus que estendeu à nossa frente. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É a vida dele em mim, produzindo frutos. O grande problema da religiosidade é os 3 S, né? Ele se acha salvo, ele está satisfeito com isso e ele faz questão de ficar sentado. Estou certo, pastora Valdir? Eu estou dando a minha interpretação. Ele se acha. Mas aí eu pergunto, você nasceu de novo? Cadê os frutos? Reunião de oração, não vem. Não lê a Bíblia. Ele não gasta tempo com Deus, em meditação, arrependimento, olha só, se for com a corda na garganta. Assim não, né? Não é, Lucas? É isso. Assim não. Não. O arrependimento é uma necessidade na minha vida. Mudança e transformação é o que Deus quer na minha vida. Eu não estou satisfeito e muito menos Deus está satisfeito com o nível que eu já consegui. Tem muito mais. A gente tem que viver assim, nessa expectativa. Aí, e o nosso fruto é para a eternidade também, tá? Evangelismo, oração, intercessão, pregando a palavra, distribuindo folheto aí na rua, a Keila com o grupo dela num evento especial, a Val dançando aqui, o mover, tudo é para a glória de Deus. E tudo deve ser feito com temor diante do Senhor. Mas na eternidade nós vamos viver para Ele também. Nós reinaremos com Cristo, gente. Cetro de autoridade o Senhor vai colocar na tua mão. Você pensa que no milênio vai ter eleição, partido político, urna eletrônica, essa coisa esquisita, caixa preta. Você vai reinar com Cristo e com vara de ferro. Tá? Eu fico pensando, Senhor, por que vara de ferro? No milênio, os sobreviventes que vão entrar no milênio, é tudo ovelha, né, que estava à direita do Senhor. Benditos do meu Pai, entrai e tomai posse da herança. Mas vara de ferro, não é cajado mais, é vara de ferro. Você já parou para pensar nisso? E não é só o Senhor Jesus que vai reinar com vara de ferro. Você, igreja, vai reinar com vara de ferro.
Aí esse dia eu perguntei para o Senhor: Senhor, mas vara de ferro nós vamos usar como? Ele falou assim: no milênio pessoas vão nascer e elas vão nascer rebeldes. Não sei se você entendeu o que eu falei. O fato de ovelhas entrarem no milênio não significa que os filhos serão santos. Aí eu me lembrei de uma moça que fez uma cirurgia plástica no nariz. Essa é a nossa geração, viu, Pedro? Ela fez a cirurgia, aí o jornalista perguntou para ela: mas por que você fez essa cirurgia? Olha a resposta dela: ah, eu fiz essa cirurgia para ficar com o nariz bonito e os meus filhos com o mesmo nariz. Como se a plástica fosse resolver o problema. Vocês entenderam agora a mensagem? É a mesma coisa. Lá em Coríntios capítulo 15, e quando o arrebatamento acontecer, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória de Cristo. Essa herança maldita do pecado, ela foi destruída, o poder na cruz. Ok? Aí Paulo, inspirado pelo Espírito, ainda é irônico com as trevas. Onde está a morte? O teu aguilhão. Aguilhão é o que mantém o controle, o domínio, não é? O pecado. Onde está o inferno? A tua vitória. Irônico com os demônios. Onde está? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, que vem da desobediência, e a força do pecado é a lei, que expõe a nossa natureza carnal. Mas glória a Deus por Jesus Cristo. O nosso parente remidor, aquele que tomou o nosso lugar. E agora a esperança do meu coração é lançada sobre ele, e ele recebe a minha fé com alegria. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outro slide para a gente caminhar rapidamente e encerrar. Esse encontro que nós temos que ter com o Senhor Jesus, e é um encontro pessoal. Ele confronta a mentira na nossa vida, ele promove a fé, quebrando as muralhas da incredulidade do nosso coração, e ele transforma a nossa vida. Governo. Agora a gente anda no Espírito e não na carne. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, promessa. Ela nos dá a convicção daquilo que Deus prometeu. Não é? Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, aprovados por Deus. Não se trata da opinião de homens. Pela fé entendemos que todo o universo foi criado por Deus, simplesmente falando. E ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Quem deseja se aproximar de Deus, se você quer entrar na sala do trono, você deve crer que Deus existe e que Ele está à sua espera, e Ele é poderoso para mudar a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor maravilhoso. Aleluia. Todos eles foram aprovados por causa da sua fé, mas nem todos alcançaram a plenitude da promessa. Morreram na esperança do Messias.
E nós estamos aguardando a vinda dele também. Nós andamos por fé como eles. A mesma coisa. Ok? E aqui tem a expressão, aquele que recompensa, que é Deus, ele paga o que é devido, como um bom empregador, né? Você trabalhou, ele paga. Só que tem que ser no padrão dele. Ele pode te contratar na última hora e pagar o mesmo salário. O dinheiro é dele. E você vai reclamar? Não, Senhor. Salvo como um tição, né? Beleza, mas foi salvo. Qual o problema? Nenhum, né? E é pessoal. E seja feito conforme a tua fé. O galardão está à disposição. É inacreditável que a igreja despreze os galardões, como se isso não fosse importante, como ser salvo é o mais importante. Claro que é, porque sem a salvação nem galardão teria, mas o galardão é um complemento da salvação que glorifica a Deus. Quando eu não tenho galardão, Ele deixou de receber a glória. Inverta a situação para você ver o prejuízo que você está dando para Deus. Tá bom? Outro slide. Estamos caminhando para o fim. Mais 10 minutinhos nós terminamos. Obediência é uma escolha de fé. Como eu disse da última vez, Adão poderia obedecer a Deus se ele não confiasse em Deus? Olha, dessa árvore você não vai comer. Tá bom, obedeça. Porque vai ter consequência. Mas o que ele fez? Para agradar a mulher, ele comeu. Deus ficou irado com Adão, falou assim: Adão, você deu prioridade para a tua mulher e se esqueceu de mim. Ok? Obediência de fé é colocar Cristo em primeiro lugar. Por isso que nós somos cristocêntricos. Ele falou, está resolvido o problema. Ou você vai ficar questionando o mestre? Nenhum apóstolo questionou o que Jesus disse. Pelo contrário, eles ampliaram um pouco mais a revelação, porque Jesus quis que fosse assim. Você pega Mateus 24, Jesus dá um resumão. Aí, todos morrem, fica João vivo, desterrado na ilha de Patmos. Aí ele escreve o livro do Apocalipse. Aí ele entra nos detalhes. É Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Penúltimo slide. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Necessário. Nicodemos era religioso e Jesus disse, não é suficiente. Ok? Então a gente tem que prestar atenção nisso. É absolutamente necessário. Toda vara que diz estar em mim, mas que não dá fruto, o Pai corta. Simples assim. E há um tempo de oportunidade para isso. Ok? Que é a longanimidade de Deus, que eu não conheço, não sei, e pode variar de um para o outro. E limpa, ele poda aquele que dá fruto, por estar em mim. Vara para dar fruto tem que estar em Cristo, é a nova criação, é a vida dele fluindo. Para que ainda dê mais frutos. O Pai faz com que o seu ministério cresça, porque se a tua vida espiritual não cresce, se o teu ministério não cresce, Deus deixa de receber glória. Deus é inteligente. Pensa assim, não vou me acomodar com aquilo que Deus me deu, eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Alcançar mais vidas, interagir com mais poder e unção,
Eu quero mais, não posso me acomodar. Tá bom? Nisto é glorificado meu Pai, que você seja bem-sucedido na vida e no ministério. Escassez não vem de Deus. Escassez de fruto, escassez de comida, seja lá o que for. Mas Deus tem que trabalhar com o teu coração para você saber lidar com a abundância, porque senão você se perde. Deus tem que trabalhar o coração de alguém que ganha R$1.000, para ele ganhar 500, aí opa, Ney, assim não, ou para ele ganhar 10.000, tem que trabalhar o coração. É sempre assim, no muito ou no pouco, nós temos que reagir adequadamente. Então, frutificar faz parte da vida eterna, faz parte da nova criação, faz parte do discípulo de Cristo, ok? E aí nós temos a expressão carpos, que é fruta, que aí você tem a expressão frutificar. Mas lembre-se, eu só posso frutificar para a glória de Deus, nascendo de novo, sendo uma nova criatura. Não adianta querer arrumar um atalho, porque com Deus não tem atalho. Olha aí. Pode tocar, fique à vontade. Uma escolha decisiva, no meio de tantas opções. E aí eu trouxe esse versículo aí. E ali nós temos uma imagem de Jesus ministrando para os seus discípulos, pessoas que seguiam o Mestre. Olha lá, de pé, debaixo de uma árvore, e não tem ninguém dormindo. Aleluia! Está todo mundo atento. Graças a Deus. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração, se coloca agora diante do trono. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o seu nome. Portanto, meus irmãos, diante de tão grande salvação, sejam firmes na fé, inabaláveis diante dos ataques, e sempre abundantes em servir ao Senhor, enquanto é tempo, enquanto você pode, enquanto você tem oportunidade. E saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, que tudo que você fizer para Deus não é em vão. Tudo está sendo anotado nos livros, no céu. E Deus não se esquece nem de um copo d'água. E Ele quer que você frutifique abundantemente aqui e agora. Aqui e agora. Não pense tanto na eternidade. Se preocupe com o que você tem aqui e agora. A eternidade pode deixar que Deus cuida. Você tem familiares, você tem amigos, colegas, que estão aí, precisando de um toque, de uma revelação, e Deus conta com você. A grande comissão são atos de bondade que nós fazemos às pessoas, mas com uma visão de eternidade. Não é apenas caridade, mas é a promoção daquela pessoa como ser humano e também a sua identidade, o seu propósito e o seu destino. E Deus está dizendo para você nesta hora: eu não sou munheca. A minha unção, ela está liberada sobre a minha casa.
toma posse, toma posse, toma posse, mergulha nas profundezas do mover do Espírito e seja atuante na minha casa. Quem sabe eu terei um encontro pessoal contigo e vou te chamar para o ministério. Tudo é possível àquele que crê, porque eu estou no controle. Pai, nós abençoamos esta casa, abençoamos a liderança que o Senhor tem levantado nesta casa. Ó Deus, amamos cada ovelha, cada vida que está aqui e estamos, ó Deus, na expectativa de uma grande colheita para nós, para o nosso ministério, para a nossa casa, para a nossa igreja local, e sabemos que é o Senhor quem acrescenta as almas. Ó Deus, ensina-nos o caminho da fidelidade, do serviço de excelência na tua casa, e a excelência começa por um coração quebrantado diante de ti, dependente da unção do teu Espírito. Ó Deus, enche a minha vida de alegria e de esperança, renova o meu vigor, a minha inteligência e a minha disposição para te amar, incendeia o meu coração, tira a frieza espiritual de mim, saia fora, eu te rejeito em nome de Jesus. Que eu seja uma brasa viva nesta igreja, que eu ajude, que eu seja um instrumento de incêndio nas mãos do Espírito Santo nesta cidade. Ó Deus, e que tudo quanto eu fizer seja feito na dependência do teu Espírito, e toda a glória, todas as ações de graças multiplicadas através da vida de cada um, sejam para ti, Senhor, o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, nós te amamos, como igreja nós te amamos. Pai, como igreja nós amamos o teu Filho e reconhecemos que Ele é Senhor na nossa vida. Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Espírito Santo que habita em nós. Ó Trindade excelsa, nós te agradecemos pela família maravilhosa que o Senhor tem levantado na terra, que é a Tua igreja, pelas oportunidades que o Senhor tem dado à Tua igreja, pelos ministérios, pelos dons, pelas habilidades e tudo mais que o Senhor tem trazido no nosso meio. Somos gratos a Ti, Senhor. Dá-nos sabedoria para usá-los, todos esses recursos, usá-los para a glória, para a expansão do Teu reino. Se você concorda, diga amém, Senhor. Que o amor de Deus te guarde, te proteja a cada dia. Que a graça do Senhor faça uma revolução no teu coração. E que o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você veja no reino do Espírito. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Aleluia!